nossa saudação, então, às pessoas que nos visitam nesta tarde. Saudação ao presidente do Partido dos Trabalhadores, que se faz presente nesse momento, a minha assessoria de gabinete, funcionários dessa casa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara e também agora pela internet. Em especial, uma saudação ao professor Padendé, que foi o meu professor no curso de especialização em Direitos Humanos, onde com ele aprendi muitas coisas, assim. Então, colegas, o que nós pensamos aqui, deixa eu ver se eu consigo, trazer para o dia de hoje? Não podia ser, no momento em que nos encontramos, uma pauta diferente. Um tema difícil de se falar, um tema que muitos dos colegas não vão compactuar comigo da mesma ideia, por questões ideológicas, mas um tema de responsabilidade de nós, legisladores. Um tema que foi um dos motivos para a implantação, a criação da Comissão Especial de Direitos Humanos nessa casa. Então, por que discutir a redução da maioridade penal? Preparei um material, assim, eu não vou fazer uma leitura de todo ele, mas um material que pudesse nos trazer algumas coisas que não sabíamos. Eu, pelo menos, fui buscar algumas questões, e aí, historicamente, a gente vai ver que a gente já tem aí a redução, uma experiência, da redução da maioridade penal. Já modificamos muito as nossas leis. E lá no Império, então, em 1830, os menores de 14 anos eram inimputáveis. Porém, caso demonstrassem seu discernimento, seriam imputáveis e recolhidos à casa de correção. Nada mais é de que não podiam ser julgados, não podiam ser... Mas, se fosse provado que eles sabiam o que estava fazendo, eles eram recolhidos, então, às casas de correção da época. Aí vai... Maiores de 14, menores de 17, contavam com penas mais brandas, os maiores de 17 e menores de 21 recebiam atenuação da pena em razão da idade. E fomos indo. Aí veio a República Velha, 1890, reduziu-se para 9 anos de idade, 9 anos de idade, determinando o recolhimento a estabelecimentos disciplinares industriais pelo tempo que o juiz achasse conveniente, desde que não ultrapassasse seus 17 anos. E aí vamos seguindo lá, 1921, e aí, de novo, eleva lá para 14 anos. Vejam, a gente já vem submetendo o maior de 14 e menor de 18 a processo especial, mas já era julgado, já era condenado se caso fosse culpado. E aí já elimina, então, a questão da adivinhação psicológica, ou seja, o que é isso? Quem é o juiz para saber se ele está dando conta de entender o que ele fez, ou para ele poder responder o seu delito? 1927, Código de Menores Jovens entre 14 e 18 anos. Então, foi o primeiro código que foi feito, foi em 1927, onde evitava, então, a mistura entre os jovens e os adultos e as insuficiências e ilegalidades. Nada mais do que temos hoje também. O que a gente defende? Que essa mistura entre jovens e adultos não aconteçam. Porque no nosso sistema carcerário de hoje, mais lá para frente eu vou falar um pouco, nesse sistema não se educa, não se volta, não se refaz a vida. Posteriormente, então, Código Penal de 1940. Eu quero aqui pedir desculpa aos meus colegas da área do direito, que eu fiz um estudo assim muito superficial e
podem me corrigir se eu falar alguma coisa aqui que não convenha à questão do direito. E aí começam, então, as iniciativas governamentais, que já começam também com deficiências nas suas estruturas e com um certo descaso, que aí, na era Vargas, o Serviço de Assistência ao Menor, a SAM. E na ditadura militar, surgiu, então, a FUNABEM, Fundação do Bem-Estar do Menor. Vejam, colegas, que isso não é uma discussão de agora, essa problemática não é de hoje. Ao longo dos anos 80, então, depois de muitas críticas, movimentos organizados, como o professor Padandré, que estava falando da importância dos movimentos da sociedade civil se organizar e buscar a sociedade que quer, buscar o seu lugar na sociedade, então, foi-se que instituímos, em 1988, a nossa Constituição. Em 1990, tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí ratifica também a Convenção sobre os Direitos da Criança nessa mesma época. E aí começou a doutrina da proteção integral. O que é isso? As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles precisam estar protegidos de seus direitos e deveres. Nesse contexto, se assentou a nossa Constituição a imputabilidade penal aos 18. Então, foi aí. Até aí, a Constituição, então, nesse ponto, marcou os 18 anos. Os jovens abaixo dessa idade submetem ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até 12 anos incompleto. A pessoa é reputada criança e, na prática do ato infracional, que é a contravenção, dentro do artigo penal mesmo, sujeita-se às medidas de proteção, que vão desde de socioeducação, assim, no sentido de informação, de educação, até a privação da liberdade. Então, mais na frente a gente vai ver também essa questão. E entre 12 e 18 anos, cuida-se de adolescente a quem aplica medidas socioeducativas. Vai para um espaço, fica em reclusão e vai ter que sair de lá melhor. Vai ter que pensar nos seus atos. E aí é que eu falo um pouquinho das condições dos estabelecimentos de internação, né? Falo que sempre se buscou combater a impunidade, mas que nós temos também aí demandas importantes no sentido também dos espaços de socioeducação. E aí encerro essa parte histórica, colegas, com a fala do Hamilton Ferraz, que é hoje ele é mestre, né, de Direito Penal, que ele diz assim: no que diz respeito à redução da maioridade penal, pelo menos do ponto de vista histórico, é uma medida que não aponta para novos e mais emancipatórios caminhos em matéria de infância e juventude. Ao contrário, seu horizonte se apresenta bastante perturbador, obscurecido pelas sombras de tempos passados que insistem em não nos abandonar. Ou seja, essa discussão nada vai ser do que, de fato, nós retroceder a nossa história e as nossas conquistas, os direitos de todas as nossas crianças e adolescentes. E aí também eu trouxe aqui algumas 18 razões para não apoiarmos a redução da maioridade penal. Não quero aqui fazer um convencimento, não quero aqui tampouco botar a minha fala como uma verdade única. Mas acho importante que nós possamos disponibilizar para a comunidade que nos assiste, para as pessoas que estão e para os colegas, também esta reflexão. E aí também os vereadores que já estão, que militam na área da juventude, o vereador Eduardo Pelicioli, Patucci, o vereador Alex, enfim, já estão cansados de ler essas 18 razões. Isso a gente já tem decorado, a gente já tem compartilhado, a gente já tem feito um trabalho extenso nas redes sociais. Mas eu trago aqui novamente para a gente poder refletir junto. Então, a primeira razão para não apoiarmos, porque nós já responsabilizamos nossos adolescentes infratores. Né? A minha fala já apontava
que a partir dos 12 anos ele cumpriria medida socioeducativa e que essa medida ia até a reclusão, que nada mais é que a privação da liberdade, assim como os nossos presídios. Só que com um objetivo, o objetivo de recomeçar a prepará-lo para uma vida adulta, de acordo com o socialmente estabelecido. Então, essa internação, ela faz parte de um processo de aprendizado e de reintegração social, coisa que não aconteceria se estivessem nos presídios que temos hoje. Segundo motivo, porque a lei já existe e resta ser cumprida. Então, estão lá, a legislação está clara lá, e aí as medidas educativas, então, vai de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Ou seja, a legislação ela é muito próxima da legislação do adulto. O que acontece é que são espaços de recuperação. Nós não podemos criar delinquentes. Quando tiramos da sociedade uma pessoa com 17 anos, que por cometer um delito grave, vai lá para o presídio, como está hoje o nosso sistema carcerário. Ele sairá de lá muito pior. A vida dele ali estará acabada. E aí as medidas são conforme cada delito. Terceiro motivo, porque o índice de reincidência nas prisões é de 70%. E no sistema socioeducativo é de 20%. O que quer dizer isso? Que a prisão, ela não reeduca. A prisão não resgata a cidadania das pessoas. Mas a socioeducação, sim. A socioeducação está aí comprovada, 20% só, que tem aí a questão de reincidência. Quarto motivo, porque o sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas. Isso nós todos sabemos também, isso não é inventar a roda, não é chegar aqui e falar algo ao ar, mas nós vimos e vivemos isso diariamente em todo o país, a forma como está o nosso sistema carcerário, né? Então, assim, é a quarta maior população carcerária do mundo. É um sistema prisional superlotado com 500 mil presos. Só fica atrás em número de presos para os Estados Unidos, China e Rússia. Portanto, nenhum tipo de experiência na cadeia pode contribuir com o processo de reeducação e reintegração dos jovens na sociedade. Isso é impossível. Quinta razão, porque reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Isso já está posto, isso são pesquisas que são feitas, né? Os jovens que cumpriram pena em penitenciárias voltaram a delinquir e de forma mais violenta. A gente precisa fazer esse comparativo. Demonstrado que não há relação direta entre a causalidade entre a adoção de soluções punitivas e repressivas e a diminuição de índice de violência. É isso. Então, assim, os estudos mostram que não tem nada relacionado. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sexto motivo, por que fixar a maioridade penal em 18 anos é tendência mundial? De uma lista de 50 países analisados, a maioria deles adota a idade de responsabilidade penal absoluta aos 18 anos de idade, como é o caso do Brasil. Então, não é a tendência mundial. Essa informação não é uma informação correta. O nosso país não está destoando dos outros países em relação a isto. Sétimo motivo, porque a fase de transição justifica o tratamento diferenciado. A doutrina da proteção integral é o que caracteriza o tratamento jurídico dispensável pelo direito brasileiro às crianças e adolescentes, cujos fundamentos encontram-se no próprio texto constitucional, em documentos e tratados internacionais e no Estatuto da Criança e Adolescente. Oitavo motivo, porque as leis não podem se pautar na exceção. Quando a gente diz que a maioria, que os jovens matam e não acontece nada,
que o jovem vai lá, que teve 14 anos, 15, 16, 17, matou e nada aconteceu, a gente não está falando da regra, a gente está falando de uma exceção. Isso é importante a gente saber. Então, até junho de 2011, o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, do Conselho Nacional de Justiça, registrou ocorrências de mais de 90 mil adolescentes. Destes, cerca de 30 mil cumprem medidas socioeducativas. O número, embora seja considerável, correspondente a 0,5% da população jovem no Brasil, que conta com 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 18 anos. Mais um motivo. O nono, por que reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa? É isso. É a gente, nós, legisladores, gestores públicos, é muito fácil ir lá, tirar o que está incomodando, tirar o que está feio e largar lá com os outros feios, né? É muito mais fácil do que criar uma política pública fortalecida para a juventude. Então, os direitos fundamentais de saúde, educação, moradia, etc. Com esses direitos negados, a probabilidade de envolvimento com o crime aumenta, sobretudo entre os jovens. A marginalidade torna-se uma prática moldada pelas condições sociais e históricas do que vive. Nós que temos esse estudo e esse interesse pelos direitos humanos, pela garantia dos direitos fundamentais, nós sabemos que essa realidade, de fato, acontece. Décimo, porque educar é a melhor e mais eficiente que punir. A educação é fundamentada para qualquer indivíduo se tornar um cidadão. Punir com encarceramento é tirar a chance de tornarem-se cidadãos conscientes de direitos e deveres. É assumir a própria incompetência do Estado em lhes assegurar esse direito básico que é a educação. Ou seja, estamos falhando enquanto Estado. Alguma coisa há naquele adolescente infrator que nós deixamos de atendê-lo. 11º, por que reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude? É isso. É isso aí. É o que eu falava antes, vou ser redundante aqui quando eu falo que nós não temos ainda, estamos caminhando para isso, mas nós precisamos pensar em políticas públicas para a juventude e a garantia do acesso a todos esses direitos. 12º, porque os adolescentes são as maiores vítimas e não os principais autores da violência. Isso também é um dado que a mídia não mostra. A gente não vê isso na mídia. Até junho de 2011, cerca de 90 mil adolescentes cometeram atos infracionais. Destes, cerca de 30 mil cumprem medidas socioeducativas. O número, embora considerável, corresponde a 0%. Aqui repete aquela lâmina lá, quando diz que eles, 0,% não representa a maioria. Logo, se eles não são a maioria de delinquentes, eles também são vítimas da delinquência. 13º, porque na prática, a PEC 33 de 2012 é inviável. A proposta da emenda constitucional quer alterar o artigo 129 e 128 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo que prevê a possibilidade de desconsiderar da inimputabilidade penal de maiores de 16 anos e menores de 18, que continuarão sendo julgados nas varas especializadas criminais da infância e juventude, mas o Ministério Público poderá pedir para desconsiderar a inimputabilidade. O juiz decidirá se o adolescente tem capacidade ou não de responder os seus delitos. A PEC apenas delega ao juiz a responsabilidade de se dizer o adolescente ou não. Lembram lá na lâmina de 1900, que dizia exatamente isso. Quem vai saber se ele entendeu o que ele fez é o juiz. É isso. Então, a gente está num retrocesso aí de quantos anos, né? 14º, porque reduzir a maioridade penal não afasta a criança e adolescente do crime. Crianças e adolescentes serão recrutados cada vez mais cedo. Isso é um fato.
não visa resolver o problema da violência, já falamos aqui isso, apenas disfarça que há justiça, ou seja, estão prendendo todos os adolescentes que cometeram infrações graves. O debate sobre o aumento das punições a criminosos juvenis envolve um grave problema, a lei do menor esforço. Que é isso, gente? O menor esforço é esse. Pega lá e joga no cadeião. Põe lá junto com todos aqueles que são os profissionais do crime. Esta lei seduz políticos prontos para oferecer soluções fáceis e rápidas diante do clamor popular. É isso que a gente vê. Todo mundo grita, dizendo que nada acontece com eles, quando que a gente vai mudar isso, quando que eles vão começar a pagar. Mas eles pagam. 15º, porque afronta as leis brasileiras e acordos internacionais. E aqui eu só vou citar brevemente o que representa essa PEC. Representa, então, a contrariedade à Constituição Federal, que reconhece prioridade e proteção especial a crianças e adolescentes. A redução, então, ela se torna inconstitucional. Contraria o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, de princípios administrativos, políticos e pedagógicos que orientam os programas e medidas socioeducativas. Contraria a doutrina da proteção integral do direito brasileiro. Contraria os parâmetros internacionais de leis especiais para os casos que envolvem pessoas abaixo de 18 anos. E contraria a Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescente da Organização das Nações Unidas e a Declaração Internacional dos Direitos da Criança. 16º, porque poder votar não tem a ver e ser preso com adultos. Exatamente isso, né? Que aqui também se fala. Se eles podem votar, se eles podem escolher seus representantes, por que eles não podem também saber o que estão fazendo? E é isso. O voto aos 16, ele não é um voto obrigatório. O voto aos 16 é opcional. E é um direito adquirido pela juventude, né? E o voto não é para a vida toda. E o caso, o adolescente se arrependeu ou se decepcione com sua escolha, ele pode corrigir seu voto nas eleições seguintes. Ele pode votar aos 16, mas também não pode ser votado. Então, também não é bem assim. Ele escolhe, não é bem assim. Nessa idade, ele tem maturidade, sim, para votar, compreender e responsabilizar-se por um ato infracional. A gente acredita que tem. Em nosso país, qualquer adolescente, a partir de 12 anos, pode ser responsabilizado pelo cometimento de um ato contra a lei. É só ir ali na CASE. A CASE é o sistema carcerário melhorado, onde se trabalha a socioeducação, mas eles não têm nenhum privilégio lá dentro, vereador Alex. Eles estão lá pagando por um crime que eles cometeram. 17º, vou dar uma apurada aqui para os colegas poderem também se manifestar. 17º, porque o Brasil está dentro dos padrões internacionais. Isso também a gente não vai retroceder. Nós avançamos neste tema. São minoria os países que definem o adulto como pessoa menor de 18 anos. Das 57 legislações analisadas pela ONU, 17% adotam idade menor do que 18 como critério para a definição legal de adulto. Alemanha e Espanha elevaram recentemente para 18 a idade penal. E a primeira ainda criou um sistema especial para julgar os jovens na faixa de 18 e 21. Ou seja, Alemanha e Espanha fizeram o processo inverso que nós estamos querendo fazer aqui. Eles tiveram que aumentar a idade penal, e não só aumentar, mas ter um tratamento, um sistema especial para os 18 e 21. Tomando 55 países de pesquisa da ONU, na média, os jovens representam 11,6% do total de infratores, enquanto o Brasil está em torno de 10%. 10% está o Brasil. Ou seja, se nesses países
que tiveram a redução da idade penal, nós temos um número maior de infratores, é que é fato que não é isso que vai resolver o problema. Esse é o fato. Portanto, o país está dentro dos padrões internacionais e abaixo, mesmo do que se deveria esperar. No Japão, eles representam 42,6% e, ainda assim, a idade penal no país é de 20 anos. Se o Brasil chama atenção por algum motivo, é pela enorme proporção de jovens vítimas de crime, e não pelas infrações. E o 18º, porque importantes órgãos têm apontado que não é uma boa solução. Então, o Unicef expressa sua posição contrária à redução da idade penal, assim como qualquer alteração dessa natureza. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, comprovou que há mais jovens vítimas da criminalidade do que agentes dela. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONANDA, defende que o debate tem que ser ampliado e não conduz à mudança da legislação. O Conselho Regional de Psicologia lança a campanha 10 razões psicológicas ou da psicologia contra a redução da idade penal. Então, nós temos aí, ó, a OAB, a Fundação Abring, lamentam publicamente a redução da maioridade penal do país. Mais de 50 entidades brasileiras aderem ao movimento 18 razões para não redução da maioridade penal. Ou seja, gente, nós temos aí respaldado toda uma discussão de avanços, e a gente não pode retroceder. E aí, o Carlito Maia, o filósofo, diz que o problema do menor é o maior. E a gente tem que ter isso muito claro. Não é tirando o menor da convivência, e tira da convivência, e colocando num espaço de professores do crime, é que se vão reeducá-los ou retomá-los à vida. Vereador Patucci. Vereadora Cláudia, mais uma vez eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelos temas que aborda no seu grande expediente, né? Não seria diferente de uma professora, né? Já vimos isso no grande expediente passado em relação à preocupação ambiental e agora essa preocupação social que a senhora traz, né? Todo o seu pronunciamento, seu discurso é uma linha de atuação acadêmica que eu comungo, né? Ou seja, o que se prega hoje no país de que colocar um adolescente de 16 anos de idade numa cadeia, no atual sistema penitenciário brasileiro, vai ser a grande solução para todos os crimes. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Veja que se nós prendermos hoje um adolescente de 16 anos, né, ele fazendo o cumprimento da pena, com 19 anos, ele vai estar na rua novamente. Serão 3 anos que ele passará em convívio, aprendendo na escola do crime, tudo aquilo que nas casas de abrigamento, nas casas de proteção, nas casas de recuperação, que, diferentemente da prisão, fazem muito melhor, né? Nós temos exemplos da FASE, nós temos outros exemplos aí que, efetivamente, esse tem que ser a melhor política pública do Estado brasileiro. Óbvio que falta muito ainda para que nós possamos avançar nesse tratamento da relação do menor, né? Claro que tem que ser provocado o sistema educacional. O meu partido, o PDT, nós que defendemos a bandeira da educação, nós já tomamos um posicionamento nacional contrário a essa PEC 171, que prevê a redução da maioridade penal. Isso não pode acontecer no Estado brasileiro. Então, eu quero aqui elogiar a sua atitude. Obrigada, e que nós possamos, a partir desse seu grande expediente, nós aqui, vereadores, provocarmos não só a academia, mas também os nossos contatos em Brasília, porque essa emenda constitucional está para ser votada nos próximos dias. Então, urge a nossa movimentação, a nossa mobilização, para que mais esse grave crime não aconteça. Criança tem que ser tratado como criança. É infratora, cometeu o crime, mas ela tem que cumprir com as suas regras, não na regra do maior. Obrigado, vereador. Parabéns. Obrigado, vereador. Vereador Pelliccioli. Vereadora, eu tive presidindo o CASE, o Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo, atende todas as regiões aqui em torno de Passo Fundo.
e nós temos o dobro da capacidade que poderia ter na unidade, como ela foi projetada. mesmo assim, é uma unidade ainda que serve de modelo, mas nós acompanhamos que ali não é o caráter punitivo, e sim socioeducativo, e